Olá, está no ar o Globo Notícia Américas, trazendo os acontecimentos que marcaram a semana dos brasileiros que vivem no exterior. A discussão sobre os direitos individuais faz com que autoridades revisem as regras para combater o ebola nos Estados Unidos. A reação dos moradores e da comunidade brasileira à erupção de um vulcão no Havaí. Os 2 anos da passagem da supertempestade Sandy. O resgate de um grupo de imigrantes cubanos na Flórida. As novas recomendações das associações de saúde para prevenir derrames. E as dicas para ser um aluno bem-sucedido em faculdades no exterior. A Organização Mundial de Saúde, que há 3 meses declarou a epidemia de ebola uma emergência global, confirmou esta semana que os índices de contaminação podem estar diminuindo na Libéria. Equipes de médicos do mundo inteiro estão indo para países da África onde há surto de ebola para ajudar no combate à doença. Enquanto isso, vários governos discutem as ações dentro de casa para evitar o contágio. O presidente Barack Obama pediu cautela e, ao lado do médico Kent Brantly, que sobreviveu ao ebola, chamou os profissionais de saúde que trabalham no combate à doença de heróis. Eles fazem enormes sacrifícios para proteger países que amamos e, quando eles voltam para casa, merecem ser bem tratados. E esta semana, a decisão de uma enfermeira no Maine de sair da quarentena por conta própria deu início a um grande debate. Quem explica é o correspondente Elter Duarte. Mila, mais do que a discussão da estratégia de combate ao ebola, o caso trouxe à tona o debate de um tema que é muito importante para os americanos: a liberdade individual. Na quinta-feira, Casey Hickox disse que não ficaria mais em casa de quarentena e saiu para um passeio de bicicleta. Ela alega que o Estado não tem o direito de interferir na vida dos moradores, principalmente porque o exame dela deu negativo para a doença. O Estado do Maine exigia que Casey ficasse em casa por 21 dias, o tempo de incubação do vírus. Por causa dessa discussão, os governos de Nova York e Nova Jersey também revisaram as normas para os passageiros que chegam de países onde há surto de ebola. Elter Duarte, de Nova York, para o Globo Notícia Américas. Obrigada, Elter. E casos como esse fazem com que as autoridades mudem as regras da ação de combate ao ebola a toda hora. É importante ficar atento para saber quais as recomendações em cada estado americano. A erupção de um vulcão em Big Island, no Havaí, deixou os moradores em alerta durante toda a semana. A lava demorou meses para chegar e apenas alguns minutos para destruir a primeira construção na cidade de Pahoa. Do alto, uma vista dramática da área atingida. Uma grande parte da floresta foi destruída. À medida que a lava atravessava a região, uma fumaça escura se espalhava. Pneus, árvores, postes, tudo engolido. A fonte disso, uma cratera na lateral do vulcão Kilauea. A erupção começou no dia 27 de junho e aos poucos se espalhou por mais de 20 quilômetros. É a primeira vez desde 1991 em que a lava ameaça uma comunidade no Havaí. Mais de 20 anos atrás, ela atingiu a casa de Ali Ruanio. Agora, o lugar está em risco novamente. Eu cheguei a esse mundo sem nada e sairei sem nada, diz ele. Mas as memórias eu posso levar, certo? Isso é o mais precioso e isso eu vou guardar. E a comunidade brasileira no estado, é claro, também está em alerta. Eu conversei pela internet com o Daniel Scaffi, que é diretor da revista Brasileiros no Havaí e está acompanhando a situação por lá. Mila, morar no Havaí é algo muito radical. Ou a gente tem um furacão ou um tsunami, ou nesse caso, para as pessoas que moram na ilha da Big Island, é o vulcão. Agora, no momento, as autoridades realmente estão recomendando as pessoas já fazerem planos de mudar, pelo menos temporariamente. Como a lava vai muito devagar, se eu não me engano, são mais ou menos 15 metros por hora, então tem tempo das pessoas tomarem decisões corretas para ficar longe do perigo. Mas até então, teve uma pesquisa aqui há 2 semanas atrás, do povo, dessa população que mora nesse lugar da ilha, e 40% disseram que não sabem o que queriam fazer, 25% disseram que vão ficar nesses próximos dias ou semanas ou meses na casa de amigos e familiares, 11% disse que querem ir embora do estado do Havaí, e 4% disseram que queriam mudar para uma outra ilha. Então você pode ver que o clima é de tensão para o pessoal que mora lá.
No Havaí, nunca teve um censo de quantos brasileiros realmente existem. Os números que eu ouvi no passado é de mais ou menos 3 mil pessoas. A comunidade brasileira continua crescendo todo dia e existem sim brasileiros que moram na ilha da Big Island. Eu moro aqui na ilha de Oahu, eu moro aqui no litoral norte, no North Shore. A gente está bem longe da ilha da Big Island, mas o clima é mais de solidariedade para o povo que mora na ilha da Big Island. Muito obrigada, Daniel Scaffi. E esta semana, a passagem do furacão Sandy por Nova York e Nova Jersey completou 2 anos. Em outubro de 2012, as chuvas fortes causaram inundações nos 2 estados, gerando um prejuízo de 65 bilhões de dólares. 182 pessoas morreram. Esta semana, o governador de Nova Jersey, Chris Christie, visitou áreas que foram reconstruídas depois do Sandy. E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, visitou o calçadão de Staten Island, que também foi destruído pela tempestade. A Guarda Costeira Americana resgatou 33 pessoas que estavam tentando entrar nos Estados Unidos de maneira irregular. O grupo estava num barco a pouco mais de 10 quilômetros de Boca Raton, na Flórida, quando foi avistado de um helicóptero da Guarda Costeira. Os oficiais procuravam 2 imigrantes cubanos que tinham desaparecido em alto mar quando viram a embarcação. O grupo depois foi levado de barco até um posto da Guarda Costeira para receber atendimento médico. Eles serão levados de volta para Cuba. E a polícia mexicana continua as investigações sobre o desaparecimento de 43 estudantes universitários no estado de Guerrero. No início da semana, a polícia confirmou que prendeu mais suspeitos de envolvimento no crime. Ao todo, 56 pessoas, entre elas 35 policiais, foram detidas. Segundo as autoridades, também há integrantes de cartéis de drogas entre os presos. Eles teriam dito que os corpos dos desaparecidos estavam em Cocula, uma cidade próxima ao local onde os jovens foram vistos pela última vez. Os 43 estudantes desapareceram em Guerreiro em setembro, depois de um confronto com a polícia local durante um protesto. 6 pessoas morreram e 25 ficaram feridas. Centenas de peruanos receberam os restos mortais de parentes e amigos esta semana. A maioria das famílias veio de áreas do interior do país para a cerimônia em Ayacucho. Os corpos são de vítimas de conflitos entre rebeldes do Sendero Luminoso e forças de segurança do governo nos anos 1980. O processo de exumação dos corpos começou em 2006 e só foi concluído agora. Mais de 170 pessoas foram identificadas. No próximo bloco, as novas recomendações das associações de saúde para prevenir derrames e as dicas para ser um estudante de sucesso no exterior. A gente volta depois do intervalo. Quanto dinheiro você guarda para aposentadoria? Muito? Pouco? Ou nada? Uma pesquisa divulgada esta semana mostra que 1/3 dos americanos de classe média não está poupando de olho no futuro. 34% dos americanos que têm entre 25 e 75 anos não contribuem com nenhum plano de aposentadoria, como o 401k ou IRA, os mais conhecidos do país. Mais da metade afirmam que planejam começar a poupar mais tarde para compensar o fato de não terem contribuído até agora. 19% afirmam que nunca guardaram nada, nem mesmo $1 para a aposentadoria. As autoridades têm uma nova arma para combater a violência contra os animais, os smartphones. A Associação Nacional dos Xerifes dos Estados Unidos lançou um app chamado Ice Black Box, que pode ser baixado de graça. Ele permite que os usuários registrem em vídeos e enviem para a polícia atos de crueldade com animais. O aplicativo não apenas grava áudio e vídeo, mas também marca a localização do usuário por um GPS. Assim, os oficiais podem ir direto ao local do flagrante. Pela primeira vez, a crueldade com os animais é considerada um crime grave pelo FBI, a Polícia Federal Americana.
Você costuma olhar os rótulos dos produtos que compra para ver as informações sobre os ingredientes? Se você for mãe, é possível que sim, mas se você for pai... Pesquisadores perguntaram a mais de 1.500 pais e mães se eles costumam ler esses dados na embalagem e descobriram que menos da metade das mães faz isso. E só 1/3 dos pais afirmou que olha o rótulo sempre ou com frequência. 16% das mães e 10% dos pais admitiram que nunca leem. Incluir as informações nutricionais na embalagem é obrigatório para a maioria dos fabricantes de alimentos vendidos nos Estados Unidos. E entre os pais que leem o rótulo, a preocupação número 1 é a quantidade de açúcar contida no produto. As mulheres podem até ser mais prevenidas em relação à saúde da família, mas quando o assunto é o coração delas mesmas, muitas não são tão precavidas. Os pesquisadores da Universidade de Harvard concluíram que quando tem sintomas de doenças cardíacas, as mulheres costumam não dar muita importância e esperam a dor no peito ou a falta de ar irem embora. Já os homens costumam procurar a ajuda da esposa ou de um amigo assim que aparecem os primeiros sintomas. Para cada 10 homens que adiam o tratamento, 15 mulheres têm essa atitude, só procuram ajuda quando os sintomas ficam mais graves. Os pesquisadores disseram ainda que isso acontece porque as mulheres costumam ficar mais preocupadas com a saúde da família e muitas consideram as doenças do coração um problema típico dos homens. 90% dos derrames são causados por fatores de risco que podem ser evitados. A Associação Americana para o Coração e a Associação Americana para o Derrame fizeram uma atualização das recomendações para prevenir o problema. Elas incluem manter uma alimentação rica em frutas, legumes, grãos integrais e oleaginosas. Também é recomendável evitar carne vermelha, laticínios e sódio em excesso. Fazer exercícios diariamente e não fumar também é fundamental, principalmente para mulheres que tomam pílulas anticoncepcionais ou sofrem de enxaqueca. E os especialistas afirmam que o mais importante é evitar a pressão alta, seja monitorando a pressão sanguínea ou tomando remédios receitados pelo médico. O Museu de História Natural de Nova York é um dos mais famosos do mundo, mas pouca gente sabe que ele também é uma faculdade. E olha, tem brasileiros se formando por lá. Um deles está aqui comigo hoje nos nossos estúdios. Pedro, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela formatura. Obrigado. Agora conta pra gente um pouco desse curso. Qualquer pessoa pode fazer? Tem muito brasileiro por lá? Qualquer pessoa pode fazer o curso, é um curso relativamente novo. Eu sou da segunda turma que formou uma turma antes. Temos 3 brasileiros no curso, eu, o André e o Bernardo, um trabalhando com insetos, um trabalhando com lagartos e eu trabalhando com anfíbios. E qualquer uma pessoa pode fazer, é um curso de biologia comparativa e qualquer pessoa trabalhando com biologia pode tentar entrar no curso. E quais as vantagens de estar numa instituição tão conhecida assim, com tantos recursos às mãos? Bom, o museu é uma das maiores instituições de pesquisa em biologia no mundo e eles têm uma coleção enorme. Só no meu caso, que eu trabalho com répteis e anfíbios, tem uma coleção de mais de 300 mil exemplares. E ter acesso a isso sem precisar viajar muito é excelente. A minha pesquisa realmente acelera muito e dinamiza muito as coisas. Tá, para os brasileiros que estão interessados em entrar para a vida acadêmica nos Estados Unidos, não só no museu, quais as dicas que você dá? É muito competitivo, né? É bastante competitivo e a primeira dica é tentar arrumar um orientador que você tenha afinidade com o grupo de pesquisa deles, etc, etc. Entrar em contato via e-mail e ver se ele tem interesse. E se ele tiver interesse, você procura ver como é o processo seletivo da universidade e aí sim fazer TOEFL, fazer GRE, que são os exames que todas as universidades vão te pedir e adiante. Ter uma Bolsa do Brasil ajuda muito, porque eles valorizam bastante quem já vem com o próprio recurso, né? A carta de recomendação aqui é bastante importante. Então, eu, por exemplo, pedi para o meu orientador do mestrado e meu orientador da graduação para escreverem essa carta. Lá no Brasil? Lá no Brasil, exatamente. Tem peso uma carta de um profissional reconhecido no Brasil? Tem. A carta de recomendação aqui é bastante importante e também a carta que você falou, a carta de intenções, que é uma carta que a gente escreve dizendo quais são as nossas intenções, por que a gente está interessado no programa e etc. Mas, realmente, a carta de recomendação dos orientadores é bastante importante, enquanto no Brasil é mais pro forma mesmo, quando eles pedem, né? E para essa carta de apresentação, qual deve ser o tom? Deve ser um tom, eu quero mudar o mundo, ou eu posso contribuir para essa instituição, ou essa instituição pode contribuir para o meu desenvolvimento? Eu acho que é uma mistura dos dois, de como você vai contribuir para a instituição, então o que você vai trazer com o seu conhecimento. No caso, eu trouxe toda a minha bagagem de trabalho de campo na Amazônia e do meu mestrado, e também
mostrar para eles como a instituição vai ser importante para o seu trabalho. Então, no caso, as coleções, as viagens de campo que eles podem fornecer, e a disciplina, e o número de professores, como eles podem ajudar na minha formação. Esse tipo de coisa é bastante importante. Pedro Peloso, muito obrigada pelas suas informações e parabéns aí pela conquista. De nada, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E já que a gente está falando em estudo, vamos conhecer agora uma escola na Colômbia, uma escola de arquitetura, mas diferente, onde alunos do mundo inteiro aprendem a construir casas sustentáveis. Uma mistura de garrafas PET com areia, terra e barro. Materiais simples que se transformam em casas. A arquiteta Ana Maria Gutierrez e o marido dela, o designer Itamar Sela, criaram uma escola chamada Organismo, perto de Bogotá. O principal foco são os ambientes sustentáveis. Os alunos aprendem a fortalecer comunidades locais usando tecnologias alternativas e técnicas de bioarquitetura. Os cursos duram 2 semanas e atraem estudantes do mundo inteiro. O Globo Notícia Américas de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede com imagens do Dia das Bruxas, festejado na sexta-feira em vários países. Tenham todos uma ótima semana e domingo que vem a gente se encontra novamente. Até lá!